Uma boa noite a todos. Estamos mais uma vez, começando mais uma live para a glória de Deus. Estamos aqui na casa do pastor Aparecido, juntamente hoje com a Kelly e a Carol, amém? Que vai estar fazendo a parte do louvor. Bom, amados, como sempre a gente pede para você estar compartilhando com seus amigos, as pessoas que você conhece, seus familiares, para que eles também possam ouvir a palavra de Deus, possam receber uma oração, amém? E depois do louvor vai ter o pastor Aparecido com a palavra de Deus. A nossa irmã Carol vai estar lendo a palavra inicial e depois nós vamos estar fazendo um minuto de oração, amém? A paz do Senhor a todos. Quero pedir para os irmãos abrirem em João 3,16. Eu vou estar lendo para não estar tomando tempo dos irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Amém? Aleluia. Vamos estar orando, amados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite nós estamos, Senhor, não reunidos em corpo físico, mas estamos reunidos em espírito, ó Pai, na mesma fé e na mesma comunhão. Estamos aqui, Senhor, nessa noite para te darmos louvor, e eu creio de todo o meu coração que cada família em suas casas, em seus lares, também, Senhor, ó Pai, estão com a mesma fé e o mesmo amor que nós, Senhor, para poderem te adorar, te engrandecer, Senhor, e te exaltar. Pedimos nessa noite, Senhor, que tu faças presença, tanto aqui neste local, quanto em cada casa, sobre cada família. Abençoe a cada um daqueles que creem em Ti e que confiam no Teu santo nome, Senhor, ó Pai. Derrama da Tua graça e do Teu amor, Senhor, ó Deus, perdoando pecados, curando enfermidades, restaurando, Senhor, todos aqueles que precisam de restauração. Senhor, ó Pai eterno, o Senhor conhece muito bem o que nós temos passado, o que nós temos enfrentado nos últimos dias. E cremos, Senhor, ó Pai, com toda a nossa fé, que a nossa única esperança é o Senhor, ó Pai. Como dizia o salmista, o Senhor é o nosso rochedo, escudo, Senhor, ó Pai, socorro bem presente na hora da tribulação. Senhor, ó Pai, nós cremos sem sombra de dúvida que nesses dias de tribulação, nesses dias de angústia, nesses dias de dificuldades, o Senhor será o nosso refúgio, o Senhor será o nosso auxílio, ó Pai, e nós cremos que em Ti encontraremos descanso e refrigério. Senhor, ó Pai, abençoa as nossas vidas, esteja conosco, ó Pai, fala ao coração de cada um daqueles que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo nessa noite, para que todos possam ser plenos da sua graça. Em o nome santo do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Vamos louvar o nome santo do Senhor, amém, amados?
insondáveis
você, Jesus. É tudo por você, Senhor. Aleluias. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Pega tuas mãos. Hosana, 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 Hosana nas maiores alturas. Hosana, 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 Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas.
Deus. Vamos estar recebendo o pastor Aparecido, que está com a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Uma boa noite a todos na paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta nesta noite é o pastor Aparecido. Tenho imenso prazer de vos cumprimentar. Quer dizer aos irmãos que estamos felizes, estamos alegres por estar na presença de Deus nesta noite. Estamos gravando mais uma live para levar até o seu coração a palavra de Deus, os bons louvores, para trazer alegria, paz aos nossos corações. Quer dizer aos irmãos que enquanto não podemos abrir as congregações para estar cultuando pessoalmente ao Senhor, vamos estar assim fazendo as lives, né, e para levar até vocês a palavra de Deus e também estar louvando ao Senhor e também estar orando, intercedendo por todos aqueles que nos acompanham através das lives. E eu quero nesta noite, estar lendo aqui a palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2 e no versículo de número 17, que diz assim: enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que o faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que o Senhor se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Também no capítulo de número 3, no capítulo 3 de Malaquias, no versículo 13, diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti, vós é inútil servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em guardar e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor o atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu santo nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem que poupa o seu filho que o serve. Glória a Deus. Meus irmãos, nós acabamos de ler aqui uma palavra, né, gloriosa do livro do profeta Malaquias. Malaquias é aquele profeta que dos 12 ele foi o último profeta, o último mensageiro do Senhor, dos profetas menores, né? E o profeta Malaquias, ele traz aqui uma palavra de repreensão ao povo de Israel. Malaquias, pouco se sabe sobre o nome deste profeta. A Bíblia dá poucas informações dele, mas sabemos que a palavra Malaquias no livro, na interpretação hebraica, significa mensageiro de Deus. E realmente dá para ver, irmãos, que realmente ele é um mensageiro de Deus, porque para falar palavras como estas, palavras tão verdadeiras e tão fiéis, falar aquilo que Deus manda, realmente precisa ser um mensageiro de Deus. Eu me orgulho muito de ler e meditar nas palavras do profeta Jeremias, ou melhor, do profeta Malaquias. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, ele dá testemunho daquele que fala da sua palavra. O próprio Jesus, ele fala assim, que o enviado de Deus, ele fala as palavras de Deus. O enviado de Deus não pode falar de si mesmo. O enviado de Deus não pode falar de outras pessoas. Se o interesse é falar de Deus, temos que falar de Deus. E Malaquias, ele foi direto no assunto.
Malaquias ele trouxe talvez a última mensagem do Velho Testamento, mas uma mensagem que fazia o povo lembrar dos benefícios, dos bens que Deus tinha feito para eles. Porque Malaquias fala de um povo, de uma nação que estava cansada de servir a Deus, cansada de acreditar nas promessas de Deus. Eu quero chamar a atenção dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes que nos ouvem agora nessa noite. Irmãos, a pior coisa é ver um crente, um cristão, ou um servo do Senhor, um profeta, ou até mesmo um mensageiro que se diz cansado de servir a Deus, cansado de estar na presença de Deus, porque uma pessoa cansada, ela pode apresentar a Deus os piores dos sacrifícios. Uma pessoa que se diz cansada de Deus, cansada de servir ao Senhor, ela já não tem mais prazer de fazer nada para Deus. Foi o caso daqueles sacerdotes que naquela época eles serviam ao Senhor. A Bíblia não diz que eles não serviam ao Senhor. A Bíblia não diz que eles não ofereciam sacrifícios ao Senhor, como era costume dos sacerdotes oferecerem a Deus sacrifícios, né? Tanto o sacerdote como os sumos sacerdotes ofereciam a Deus sacrifícios. Só que a Bíblia nos relata no livro de Malaquias que eles ofereciam sacrifícios de qualquer maneira. Glória a Deus. Era obrigatório pela lei que cada sacerdote, quando oferecesse um sacrifício, pegasse um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito, que não fosse coxo, que não fosse aleijado, que não fosse cego, e oferecesse ao Senhor o melhor. Eles tinham que oferecer o melhor que eles tinham. Mas aqui no livro de Malaquias relatam que muitas e muitas vezes aqueles sacerdotes cansados de Deus, cansados de prestar serviço ao Senhor, eles pegavam ali um cordeiro de qualquer maneira. Muitas vezes eles colocaram no altar de Deus cordeiro coxos, cordeiro mancos, cordeiro até cego, e isso era contra a lei de Moisés. E Deus não estava contente, e Deus não estava se agradando dos sacrifícios que os sacerdotes ofereciam ao Senhor, aleluia. E Deus chegou até dizer certa feita: Malaquias, fala para eles pegar esse sacrifício e oferecer aos vossos príncipes. Pega para eles, diz para eles por que eles oferecem esse sacrifício para mim. Oferece aos vossos príncipes, oferece aos seus superiores, vê se eles aceitam os vossos sacrifícios, e se eles não aceitam, por que eu haveria de aceitar? Glória a Deus. E o Senhor, ele estava descontente, porque além deles oferecerem sacrifícios não agradáveis a Deus, eles também, irmãos, quando saíam do templo, eles conversavam entre si e eles murmuravam contra o Senhor. E nós sabemos que Deus não se agrada da murmuração. A murmuração é um pecado que ofende os ouvidos do Senhor nosso Deus. Muitas vezes eles diziam entre eles: estamos enfadados de Deus, estamos enfadados do Senhor, estamos cansados de tanta repreensão, de tanta lei, de tantos mandamentos. E Deus falou: assim como vós estáis cansados de mim, enfadados de mim, eu também estou enfadados. O Senhor falou: fala para eles, Malaquias, que eu estou cansado, enfadado das vossas palavras. Aleluia. E ainda dizeis: em que o enfadamos? Aleluia. Qualquer que faz mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que o Senhor se agrada. Eles diziam assim: olha, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena se esforçar para ser temente a Deus, não vale a pena se santificar, porque os que pecam, os que causam impiedade, os que mentem, os que roubam, passa por bom diante de Deus. É esses que agradam a Deus. Contra esses Deus não faz nada.
E contra nós, que estamos sempre agradando a Ele, fazendo a vontade dEle, Ele está sempre falando contra nós. E Deus falou, irmãos, aleluia, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, o que temos falado contra ti? É inútil servir a Deus, que nos aproveitou termos o cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Já pensou, irmãos, uma nação que chega diante de Deus e diz, olha, é inútil servir a Deus, é inútil fazer tantos sacrifícios, é inútil ouvir as palavras de Deus, é inútil ir à igreja, é inútil ir ao templo, aleluia. E o Senhor falou, olha, as vossas palavras têm sido agressivas, as vossas palavras têm me ofendido, e o pior, eles não reconheciam diante de Deus que estavam sendo agressivos. O pior é que eles não reconheciam que eles estavam cometendo iniquidade. Pelo simples fato de oferecer um sacrifício ao Senhor, eles achavam que tinham direito de murmurar, tinham direito de agredir a Deus com as suas palavras, eles tinham direito de fazer seus próprios julgamentos, porque eles diziam, aonde está o Deus do juízo? Aonde está o Deus que faz juízo? Aonde está o Deus que julga corretamente? Ele não julga os ímpios, ele não julga os ímpios, os mundanos, aleluia. E eles diziam ainda, é inútil nós servir a Deus, é inútil guardar os seus mandamentos. Bem-aventurado é os soberbos, porque os soberbos não guardam a palavra, os soberbos não oferecem sacrifícios, os soberbos erram, cometem iniquidade, estão sempre prosperando. Os ímpios estão sempre prosperando, prosperam em tudo aquilo que faz. Os ímpios pecam, mentem, enganam, prostituem, estão sempre prosperando, prosperam, compram, estão sempre enriquecendo. Então é inútil servir a Deus. E nós? O que nós temos ganhado? O que nós temos lucrado com tudo aquilo que temos feito para Deus? Aleluias, glória a Deus. Os ímpios pecam, cometem erros e ainda escapam, ainda saem lesos. Muitas das vezes, meus irmãos, nós não entendemos o que Deus, a maneira de Deus agir, porque às vezes uma pessoa peca, às vezes uma pessoa comete um erro, e nós já queremos que Deus castiga, já queremos que Deus condena, mas nós sabemos que a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor, ela é infinita, e ela dura para todo sempre. Muitas das vezes nós até pregamos esta palavra, muitas das vezes nós até citamos este versículo, dizendo que a misericórdia de Deus é infinita, que a misericórdia de Deus ela dura para todo sempre. Nós falamos, anunciamos, falamos da misericórdia, citamos a misericórdia de Deus, mas quando Deus usa de misericórdia para com aqueles que erram, para com aqueles que pecam, para com aqueles que estão na cegueira espiritual, nós se ofendemos, nós sentimos mal, nós queremos que Deus faça juízo, nós queremos que Deus castiga. A lei trazia esses ensinamentos, que olho por olho, dente por dente, a alma que pecar morrerá, mas não é esse o plano do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que Ele não veio para condenar o mundo, Ele veio para que o mundo fosse salvo por eles. Por isso Deus, Ele diz na sua palavra as seguintes palavras: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, para os que temem e lembram do seu santo nome. Deus, meus irmãos, fica feliz com aqueles que são tementes ao Senhor, porque aqueles que são tementes a Deus, eles falam bem, eles se alegram por Deus usar de misericórdia com aqueles que pecam,
Eles se alegram por Deus dar sempre uma segunda chance para aqueles que erram. Eles se alegram, eles ficam felizes e até comentam com o seu companheiro, eles comentam com o seu próximo que também teme ao Senhor. Eles fazem um comentário com aquele que também teme a Deus. O que teme, comenta com aquele outro que também teme a Deus. Olha, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é aquele que perdoa, é aquele que sempre está dando uma chance. E Deus está falando, irmãos, que para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que respeitam o seu santo nome, para aqueles que lembram do nome de Deus, que nunca se esqueceu, que nunca se cansa do nome de Deus, que nunca se cansa de oferecer os melhores sacrifícios, os melhores louvores, daqueles, porque quem teme não se cansa, quem teme sente prazer no sacrifício, sente prazer na oração, quem teme sente prazer em ouvir a boa palavra de Deus. Quem teme, irmãos, sente prazer em ouvir uma repreensão, mesmo quando está errado. Quem teme, irmãos, sente prazer nas coisas divinas. E quem teme, também jamais se esquece do nome do Senhor. Jamais se esquece das maravilhas que um dia Deus fez por nós no passado. Quem teme ao Senhor, aleluia, não esquece, aleluia, de ser grato. Porque o povo de Israel, nessa época, este povo, irmãos, além de murmurar contra Deus, além de ser um povo que não reverenciava aos cultos ao Senhor, eles prestavam culto, mas não reverenciavam. Eles falavam de Deus, mas não tinham temor. Além de tudo isso, eles eram um povo ingrato. Eles esqueceram de oferecer a Deus a sua maior gratidão. E eles até diziam que o pai tem que honrar o filho. Eles tinham esse ditado, eles tinham essa palavra: o pai deve honrar o filho, e os servos devem glorificar o seu Senhor. E aí Deus taca essa palavra. Deus fala: Malaquias, fala para eles lembrar, se eu sou pai, e eles dizem que o filho tem que honrar o pai, e se eu sou pai, aonde está a minha honra? E eles dizem que os servos têm que glorificar ao Senhor, e se eu sou Senhor deles, aonde está a minha glória? Eles esqueceram de me dar honra como pai. Eles esqueceram, Malaquias, de me dar glórias como Senhor. Eles falam da boca para fora, mas na hora de pôr em prática eles se esquecem da gratidão. Eles se esquecem dos benefícios que eu fiz a eles lá no deserto, os 40 anos no deserto. Eles se esquecem dos benefícios, das bênçãos que eu derramei sobre eles. Fala para eles. Falar não adianta, nós temos que honrar. Falar, irmãos, que devemos. Falar que temos que louvar. Falar que temos que glorificar. Falar que temos que ser bom não adianta. Nós temos que prestar honra ao Senhor. Nós temos que prestar glórias ao Criador. E Deus, irmãos, não deixa passar. Deus pode perdoar os nossos pecados. Ele perdoa porque Ele é bom. Ele perdoa porque Ele é justo. Ele perdoa porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Mas uma coisa que entristece a Deus, irmãos, é quando nós negamos a Ele o melhor que nós temos para oferecer. Porque tudo é de Deus. Tudo foi o Senhor que criou. Tudo que existe é dele. Davi disse: Senhor, o que eu vou te oferecer? Bezerros, bode, bois, tudo isso já é teu. Tudo isso já é teu, já está sob o teu domínio. Então, irmãos, o que nós vamos oferecer para Deus? Mas Davi disse: Senhor, eu quero oferecer dos meus lábios perfeitos louvores, ou melhor, perfeita adoração, uma adoração sincera. Foi para isso, irmãos, que o homem e a mulher foram criados, para não oferecer bodes, não oferecer carneiros, não oferecer animais, porque Deus não precisa disso. Tudo isso já é dele. Tudo que existe no mundo já é do Senhor. O Salmo de número 45 diz que a terra é do Senhor,
né? A terra é do Senhor, o mundo e a sua plenitude, tudo já é dele, e tudo é para ele, os povos, as nações. O que Deus quer de nós, irmãos, é um perfeito louvor, uma perfeita adoração. Deus quer que nós chegamos diante dele e falamos: Deus, o Senhor é bom. Deus, me ajuda, porque eu sou dependente de ti, não posso viver sem o Senhor. Me capacita. E o Senhor diz que naqueles dias eles serão para mim particular tesouro. Os que temem ao Senhor, irmãos, Deus não se esquece. Se você está me ouvindo e você teme a Deus, se você está me ouvindo e você teme ao Senhor, você tem temor no seu coração, eu quero te dizer que Deus se agrada de ti, e Deus não se esqueceu de ti. Deus fez um memorial. Existe lá no céu um memorial, e nesse memorial está escrito o teu nome. Assim como você não esqueceu do nome de Deus, Deus também não esqueceu do seu nome. E Jesus, ele faz ele traz uma palavra. Jesus traz uma palavra dizendo que aquele que confessar o Senhor, Jesus diz: aquele que confessar o meu nome diante dos homens e diante de todos aqui na terra e diante do Pai, eu também confessarei o seu nome diante dos homens e diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que negar o meu nome diante dos homens, eu também te negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, irmãos, eu me alegro muito, porque a palavra do Senhor, a palavra do Deus Criador, é a mesma palavra do Filho. O que o Pai falou, o Filho assinou embaixo. O Pai disse que Ele não esquece daquele que teme a Ele, daquele que não esqueceu do seu nome, porque Deus também não esquece de você, não esquece do seu nome, e não esquece daquilo que você tem feito a Ele, daquilo que você tem apresentado a Ele. Você que teme a Deus, os seus louvores apresentados está registrado diante de Deus. As tuas obras praticadas na terra estão escritas diante do Senhor. As tuas obras, os teus louvores, os teus feitos, a tua gratidão, tudo está diante do Senhor. Deus também não se esqueceu de ti. E Deus está falando que existe um memorial. Nesse memorial está escrito o teu nome, está escrito os teus feitos. E nesse dia Deus lembrará de você. E está escrito aqui, ó: eles serão para mim particular tesouro. Aleluia. O que é tesouro? Tesouro é algo, é uma joia, é algo de muito valor. Tesouro é algo é muito precioso. As pessoas correm atrás do tesouro, porque o tesouro enriquece, o tesouro traz fama, o tesouro traz glória, o tesouro enriquece, o tesouro é precioso, o tesouro é algo que todos procuram. E Deus está falando que você será para Ele um particular tesouro. Ou seja, é particular, é algo particular entre você e Deus. Só você e Deus sabe dessa importância. E Deus está falando que da mesma maneira que um pai, ele poupa o filho que o serve, você também será poupado por Deus. Aleluia. Deus poupará você do grande dia do Senhor que está para vir. Nós sabemos que qual é o grande dia do Senhor? São os dias de tribulações. Serão aqueles dias que Deus desce na terra para fazer juízo. Já houve um grande dia do Senhor na época de Noé. A Bíblia diz que Noé temia ao Senhor. E como Noé temia ao Senhor, e Deus não se esquece daqueles que temem a Ele, Deus lembrou de Noé para guardar Noé de uma grande inundação, de um grande dilúvio, uma grande chuva que ia vir sobre todo mundo para fazer juízo de Deus sobre a terra. Aquela chuva, aquela inundação era o juízo de Deus sobre a terra. Mas como a Bíblia diz que no grande dia do Senhor Deus lembra daqueles que temem a Ele, porque o seu nome está escrito lá diante do Senhor no memorial de Deus. Deus lembrou de Noé também. Deus lembrou da justiça de Noé. Deus lembrou do temor de Noé. Deus lembrou da santidade de Noé, da obediência de Noé. Deus lembrou que Noé era justo. Deus lembrou que Noé era grato ao Senhor por tudo que o Senhor tinha feito. A mesma coisa eu quero te dizer. Aqui diz que Deus poupa
aquele que o serve. Deus poupou Noé. Também quando Deus fez juízo contra a cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Deus enviou 2 anjos para fazer juízo contra aquelas cidades, porque as cidades eram rebeldes, eram desobedientes a Deus, eram cidades pecaminosas, era um povo que estava vivendo em pecado, era um povo que blasfemava do nome do Todo-Poderoso Deus. Deus mandou 2 anjos para fazer juízo, e sempre que Deus quer fazer juízo na terra, aonde quer que tenha um homem, uma mulher que teme o nome do Senhor, Deus poupa. Deus poupou Noé. Deus poupou uma família, a família de Ló, que estava ali em Sodoma, que estava ali morando ali. Era uma família que temia Deus, era uma família que obedecia aos mandamentos do Senhor, principalmente o justo Ló. A Bíblia chama ele de justo porque ele era temente a Deus. E a Bíblia diz que Deus poupa Ló, tirando Ló da cidade. Deus não deixou de fazer juízo, nem nos dias de Ló, nem nos dias de Noé. Deus fez juízo, mas Deus poupou tanto a família de Noé, como a família de Ló. Eu quero te dizer, se você for obediente ao seu Deus, temente ao Senhor, não importa se o mundo não obedece, não importa se o mundo não quer praticar as boas obras, não importa se o mundo não é temente a Deus. Às vezes, irmãos, a gente fala, mas todo mundo erra, pastor, está todo mundo errando, está todo mundo praticando erros, está todo mundo, ninguém é santo, ninguém é perfeito. Ainda que o mundo peque, ainda que pareça que o mundo inteiro está pecando contra Deus, ainda que pareça que o mundo inteiro está praticando a iniquidade, aleluia, seja você temente a Deus, lembra você do nome do Senhor, porque se você lembrar do nome do Senhor, o quanto é poderoso o nome do teu Deus, o Senhor também lembrará de você no dia do juízo. O Senhor poupará você, poupará a sua casa. Deus tem prazer em poupar. No livro de Apocalipse tem um versículo que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Deus quer guardar seu povo, Deus quer guardar seus filhos. Quando Deus mandou os castigos lá na terra do Egito, a Bíblia diz que tinha um povo na cidade de Gósen, que este povo era temente a Deus, que este povo guardava a palavra de Deus, e por amor deste povo, Deus lembrou deste povo, Deus não se esqueceu, e Deus poupou este povo que morava na cidade de Gósen. Deus poupou eles das 10 pragas que atingiram o Egito, para atingir o Egito, para fazer juízo contra o Egito. Era o juízo de Deus contra a nação egípcia. Mas Deus lembrou daquele povo que estava na cidade de Gósen, e Deus poupou eles. Eu quero te dizer que não temas o que está acontecendo na nossa nação brasileira e no mundo inteiro. Eu quero dizer que esse vírus, irmãos, esse Covid-19 está assombrando a muita gente. Tem muita gente assombrado, tem muita gente temeroso, muitos nem saem de casa mais, muitos nem querem ir mais ao trabalho, muitos não querem fazer as suas obrigações, porque estão temendo a esse vírus. Mas eu quero te dizer que se você temer o nome do Senhor, que está acima de todas as coisas, Deus te poupará, assim como Ele poupou os antepassados, assim como Ele poupou os servos dele lá no passado, Ele vai poupar você também. Deus vai poupar você e vai guardar você e a sua casa. Esta é a palavra que eu tenho para você nesta noite. Essa é a mensagem que Deus tem para você, que você guarda a palavra do Senhor, que não sejamos como a nação de Israel, que foi ingrata ao nosso Deus, uma nação que foi rebelde, uma nação que foi infiel, uma nação que se cansou de Deus. Nunca canse do seu Deus, porque Deus jamais se cansará de ti. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos levar o nosso pensamento a Deus agora, pedir a Deus que nos guarde, pedir a Deus que lembre de nós, pedir a Deus que não se esqueça de nós. Amém? Nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, Pai, em nome de Jesus estamos diante da tua presença através desta live, levando a palavra do Senhor.
Ó Deus, levando até os corações uma palavra de fé, uma palavra de amor, de esperança, porque, ó Deus, há um tempo em que o mundo está desesperado, o mundo está, Senhor, correndo de um lado para o outro, muitos estão cansados de servir ao Senhor, muitos estão cansados de tanto sofrimento, muitos até me dizem: pastor, cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus que está permitindo tanta mortandade, permitindo tantas pessoas morrerem, tantas pessoas morrendo, tantas famílias perdendo seus antequeridos? Já me fizeram essa pergunta, ó Deus, e porque eles não entendem que, Senhor, isso é um juízo de Deus, isso é um juízo do Senhor na terra, devido aos pecados da humanidade que são grandes, porque os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, como diz o apóstolo Paulo. Os homens amaram mais a criatura do que o Criador. Os homens deixaram de amar o Criador para amar as criaturas. As criaturas têm tido mais valor na mente deles do que o Criador. As criaturas têm tido mais valor, as criaturas têm estado em primeiro plano. E Deus tem feito juízo na terra, e o Senhor está fazendo juízo. Mas o que mais me alegra, Deus, é que o Senhor poupa os seus filhos, o Senhor poupa aqueles que o servem, o Senhor poupa, o Senhor tem prazer de guardar aqueles que guardam a sua palavra. Deus, todos aqueles que estão guardando, e aqueles que não guardaram, que não guardam, que o Senhor abençoe, para que venha guardar a tua palavra também. Faça, meu Deus, essa nação entender que o Senhor é Deus, que o Senhor reina, que o Senhor vive para todos sempre, que o Senhor é digno de ser louvado, digno de ser adorado. Senhor, faça essa nação entender que só Deus salva, só Deus pode salvar, só Deus pode perdoar, só Deus pode mudar a nossa história. Pai, em nome de Jesus, guarda a todos aqueles, Senhor, que creem no teu nome, porque tudo é possível aos que creem. Em nome de Jesus é a minha oração e o meu agradecimento nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sem mais, nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus proteja a sua vida. Continue conosco todas as quintas e sábados, e todas as sextas também, né? Aos domingos também estamos fazendo esta live para levar até você a palavra de Deus. Está com a palavra o presbítero Tiago. Amados, é um aviso bem rapidinho, importante, né? Queria que todo mundo, você que pode, compartilhe essa notícia. Se Deus abençoar e tudo der certo, a gente tem sempre aqueles problemas, né? Alguns têm o Facebook, outros têm apenas o Instagram, e alguns às vezes ficam sem assistir os cultos, né? As lives. E a gente tem feito um esforço muito grande para fazer o melhor trabalho possível, para que todos possam acompanhar da melhor maneira possível, amém? Então, se Deus abençoar, a partir de sábado, nós vamos estar fazendo a live diretamente pelo YouTube. Aí todos ficam com mais facilidade para poder estar acessando e assistindo. Então, eu queria pedir para você, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos aí, parentes, amém? Essa notícia. E se Deus abençoar, eu creio que tudo vai dar certo. Já fizemos os testes necessários, né? Então, a partir de sábado vai ser feita a transmissão direto no YouTube. Tiago, como que eu acho lá? Você vai procurar Igreja Poder da Palavra. Amém? Vai estar um escudo preto, né? Com a espada escrito Igreja Poder da Palavra. Amém? Lá já tem também as pregações que você assiste ao vivo. Lá já tem todas elas, amém? Todas arquivadas. Lá você pode assistir a hora que você quiser, amém? Os ministros de louvores cantando e adorando o nome santo do Senhor. Tudo isso para que você possa adorar da melhor maneira possível. Amém, amados? Que Deus te abençoe. O pastor vai estar dando as bênçãos finais. O grande amor de Deus, a graça. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.